Bom, pessoal, estou de volta aqui para a nossa terceira e última parte. Lembrando, né, a gente está conversando aqui sobre o processamento do agravo de instrumento, pessoal. Mas teve uma coisa importante que eu acabei esquecendo de falar a vocês, que é o seguinte, a gente viu, vou voltar aqui nos slides, que existem aqui alguns documentos que são obrigatoriamente instruídos junto com o agravo de instrumento, junto com a minuta do agravo de instrumento, certo? E lembrando que essa é uma sistemática, essa é uma decorrência, né, de uma antiga sistemática adotada pelo Código de 73. O agravo de instrumento, ele é como um processo incidental, como se uma parte do processo principal fosse destacada para julgamento pelo tribunal. E o tribunal, ele não recebe o processo inteiro para sua análise, especialmente antigamente, quando os processos eram físicos, né? Isso seria custoso, seria moroso, seria difícil, seria muito burocrático mandar um processo inteiro que continua em curso, na verdade, para apreciação de um ponto específico pelo tribunal em sede do agravo do instrumento. Então, justamente por isso que era necessária a juntada aí da cópia de vários documentos. E isso permanece na atual sistemática do CPC de 2015, muito embora para os autos eletrônicos não valha essa exigência, porque o processo eletrônico ele pode ser consultado a todo tempo e em qualquer lugar. Mas, pessoal, ainda que um processo seja físico, vale destacar que, de acordo com a nova sistemática processualística, uma vez não observados esses documentos obrigatórios em sede de agravo de instrumento, o relator ele deverá intimar o agravante para que, no prazo de 5 dias, apresente esses documentos. De tal modo que não pode mais o relator simplesmente não conhecer do agravo de instrumento pela não juntada desses documentos. Deve ser oportunizado ao agravante a possibilidade de apresentação desses documentos no prazo de 5 dias, aí sim, sob pena de não conhecimento. Tudo bem, pessoal? Mas voltando, a gente viu que o processamento do agravo de instrumento, ele admite aí três diferentes atitudes por parte do relator. A primeira delas é a eventual atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento e antecipação de tutela de pretensão recursal. Aquelas mesmas regras, pessoal, que valem para tutela de urgência e tutela de evidência em primeira instância, que a gente viu nas nossas aulas ainda presenciais, também valem aqui para o agravo de instrumento. Então, o relator ele pode atribuir efeito suspensivo a uma decisão proferida em primeira instância, vale dizer, essa decisão não produz efeitos até julgamento final do agravo de instrumento, e ou o relator ele pode de igual modo antecipar total ou parcialmente a tutela recursal pretendida com o manejo daquele determinado agravo de instrumento, se estiverem presentes os elementos autorizadores para tanto, em suma, película in mora e fumaça do bom direito, fumus boniuris, como a gente conversou nas nossas aulas iniciais. Além disso, pessoal, o relator determinará a intimação do agravado para apresentação de contraminuta no prazo de 15 dias, isso sempre, e se for o caso, se a demanda exigir esse tratamento, será também intimado o Ministério Público para manifestação igualmente no prazo de 15 dias. Então, gente, sendo o agravo de instrumento um recurso especialmente utilizado para questões mais urgentes, e isso, mais uma vez, é uma decorrência da antiga sistemática, pessoal, como eu disse a vocês no CPC de 73, a gente tinha agravo retido e agravo de instrumento. O agravo de instrumento ele era reservado para questões mais urgentes e o agravo retido para questões menos urgentes. Essa natureza mais urgente do agravo de instrumento se mantém no nosso ordenamento, de tal modo que não se justifica um trâmite muito demorado do agravo de instrumento, não faz sentido. Nesse ponto específico, o CPC atual, ele fala que o relator deverá designar data para julgamento em prazo não superior a um mês da intimação do agravado. Então, uma vez intimado o agravado para apresentar contraminuta, para apresentar resposta ao agravo de instrumento, em até um mês esse agravo deve ser julgado definitivamente. Na prática, pessoal, não é sempre assim, às vezes demora um pouco mais, mas considerando outros instrumentos processuais que existem no nosso ordenamento, o agravo de instrumento, de fato, ele é um instrumento processual julgado com maior celeridade em relação a outros tantos que existem por aí. Tá bom, pessoal? Para a gente terminar a nossa aula de hoje, vamos juntos mais uma vez. Trouxe aqui uma peça cuja resolução ocorrerá especificamente na nossa atividade síncrona, sexta-feira, dia 17 de julho, às 19h30, pessoal. Em 2015, Rafaela, menor impúbere, representada por sua mãe Melina, ajuizou ação de alimentos em comarca onde não foi implantado o processo judicial eletrônico.
Opa, isso aqui é relevante porque algumas consequências advêm desse fato, em face de Emerson, suposto pai. Apesar de o nome de Emerson não constar da certidão de nascimento de Rafaela, ele realizou em 2014, voluntária e extrajudicialmente a pedido de sua ex-esposa Melina, exame de DNA, no qual foi apontada a existência de paternidade de Emerson em relação a Rafaela. Na petição inicial, a autora informou ao juízo que sua genitora encontrava-se desempregada e que o réu, por seu turno, não exercia emprego informal, mas vivia de bicos e serviços prestados autônoma e informalmente, razão pela qual pediu a fixação de pensão alimentícia no valor de 30% de um salário mínimo. A ação de alimentos foi instruída com os seguintes documentos: cópias do laudo do exame de DNA, certidão de nascimento de Rafaela, identidade, CPF, comprovante de residência de Melina, além de procuração e declaração de hipossuficiência para fins de gratuidade. Recebida a inicial, o juiz da primeira vara da família da comarca da capital do estado Y indeferiu o pedido de tutela antecipada inaudita altera parte, rejeitando o pedido de fixação de alimentos provisórios com base em 2 fundamentos: inexistência de verossimilhança de paternidade, uma vez que o nome de Emerson não constava da certidão de nascimento e que o exame de DNA juntado era uma prova extrajudicial, colhida sem o devido processo legal, sendo, portanto, inservível, e inexistência da possibilidade por parte do réu que não tinha como pagar a pensão alimentícia pelo fato de não exercer emprego formal, como confessado pela própria autora. Considerando que a decisão que indeferiu a tutela de urgência foi publicada no dia 17 de julho de 2020, elabore a peça processual cabível, indicando seus requisitos e fundamentos nos termos da legislação vigente. O recurso aqui, pessoal, é, obviamente, um agravo de instrumento que a gente vai redigir na nossa atividade síncrona dessa sexta-feira à noite. Lembrando, meus amores, nessa sexta-feira eu também disponibilizarei o link para acesso à nossa terceira atividade avaliativa. Beleza, meus amores? Grande beijo a todos, fiquem bem, se cuidem, fiquem em casa. Beijos, tchau!